Graças a Deus. Antes de nós compartilharmos alguma coisa, a Neuza vai falar um pouquinho também com vocês. É um grande prazer, uma grande alegria estar aqui nessa congregação, nessa celebração maravilhosa dessa noite. Amamos a todos e temos todos em nosso coração. Amém. Uma boa noite para todos os nossos amados, queridos irmãos. Estamos alegres de podermos estar reunidos aqui juntos, adorando a Deus, fortalecendo o nosso coração no Senhor, aumentando a nossa fé em Jesus Cristo através dos louvores, da palavra que será ministrada. Nós estamos no momento de adorar o Senhor, de exaltar o seu nome, como a pastora Roseli estava ministrando. É adorar o Senhor, é que vai acrescentando à nossa vida o desejo por Ele. É a oração, a adoração é que nos leva a crer mais no Senhor Jesus, que nos leva a recebê-lo como nosso Senhor, Senhor da nossa vida. É isso que nós precisamos hoje, amados irmãos. Não somente nesse momento quando estamos aqui como igreja, mas em todo dia da nossa vida. Toda manhã devemos ter um encontro com o Senhor. Toda manhã, toda tarde, se puder, todos os dias nós devemos falar com o Senhor, ministrar ao coração do Senhor o nosso amor, a nossa dedicação por Ele, a nossa admiração por Jesus. Nós vamos ficando acostumados com as nossas músicas tão lindas, nosso louvor, e às vezes a gente canta sem prestar muita atenção. Mas cada letra, cada cântico desse tem uma mensagem muito forte que nós precisamos carregar dentro do nosso coração todos os dias, né? Nós amamos o Senhor Jesus, queremos que Ele seja exaltado no nosso meio, queremos que o grão de mostarda seja um povo que adora Jesus, que não troca Jesus por nada, que o mundo não roube Jesus do nosso coração por nada. Nós queremos glorificar esse Deus tão poderoso, que nos ama tanto, não é? Que deu sua vida por nós. E a nossa vida aqui, amados, é como um breve pensamento. Logo tudo termina. E o que vai ficar é aquilo que nós fizemos para o Senhor. Eu sei que nós somos um povo chamado para servir o nosso Deus, para amar Jesus. Jesus é a nossa vida. Amém. Que Deus abençoe. Valeu bem. Queridos irmãos e irmãs, hoje, antes do início da celebração, eu e o pastor Eliezer, quando nos cumprimentamos, eu me referi à pessoa dele como nosso coronel. É uma maneira carinhosa e que também é uma maneira que eu gosto de demonstrar a minha admiração pelo coronel Pinho, pastor Eliezer. Aí ele disse: pela graça de Deus, eu sou o coronel Pinho. E ele acrescentou mais, dizendo que chegou a esse ponto através de uns furos maiores na peneira. Às vezes a peneira rasga um pouquinho, abre um espaço e passa alguma coisa que não passaria se a peneira tivesse intacta. Ele disse isso na sua humildade, dizendo que ele chegou onde chegou porque houve algumas coisas que facilitaram para ele. Pode ser, mas a gente sabe também do mérito, da capacidade, da garra, da luta. Me lembro quando eles estavam numa situação difícil aqui em Brasília, na carreira profissional dele, e até com possibilidade de ir para a reserva, um pouco antes do momento certo, quando Deus abriu uma porta para ele fazer uma
carreira a mais, um estudo a mais, aprofundar um pouco mais na carreira, lá no estado da Paraíba. E ele foi, ao invés de ir para a reserva, galgou mais posições, e quando chega o momento de ir para a reserva, foi com toda a galhardia, foi com toda os privilégios que merecia. E hoje é o nosso Coronel Pinho. E eu estava pegando isto para incluir na nossa meditação. Hoje, quem somos hoje? Diante de Deus. Por que ocupamos hoje a posição que ocupamos? De filhos e filhas de Deus, redimidos, restituídos, colocados ao lado do Senhor, cooperadores na sua casa, obreiros, ceifeiros, homens e mulheres que se dedicam à causa do Senhor. Sabe por quê? Estamos onde estamos hoje, porque Deus, em Cristo Jesus, abriu alguns espaços maiores na sua peneira de julgamento e nos fez passar por ali. Deus fechou os seus olhos aos nossos pecados, ignorou o fato de estarmos predestinados para a perdição eterna e fez com que a gente passasse por aqueles buraquinhos maiores e nos tratou como filhos de Deus. E agora eu quero ler com vocês um texto de Êxodo, capítulo 23. Há uns 3 anos, eu comecei a meditar novamente sobre o contraste entre a velha aliança e a nova. E eu acho que fiz isso com toda a razão, porque é preciso mesmo distinguir a velha aliança da nova aliança. Se fala em nova, como disse o autor aos Hebreus, não tem mais que se cogitar da velha aliança. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Contudo, o Velho Testamento permanece como sendo a palavra de Deus. Só precisamos saber como entendê-la, como fazer a transposição da revelação do passado para a revelação que Jesus Cristo trouxe. Então, Êxodo capítulo 23. Êxodo capítulo 23, versículo 6. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Vocês creem que isto é a palavra de Deus? Creem? Eu também creio, mas temos que entender que palavra é esta. Veja as últimas palavras do texto que nós lemos.
Olha o que Deus falou. Porque não justificarei o ímpio. Olha, gente. E como que nós estamos aqui? Porque passamos do buraquinho maior da peneira. Sabe o que é aquele buraquinho? Você pega dois pregos na construção e abre os arames da peneira assim, abre. E é naquela abertura que a gente passou. E sabe como é que chama aquela abertura? A graça de Deus, o favor de Deus. Ele disse aqui na antiga aliança: porque não justificarei o ímpio. Agora nós vamos ler em Provérbios, capítulo 17. Provérbios, capítulo 17, versículo 15. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Gente, que coisa tremenda isso que nós estamos lendo. Sabe o que está dizendo aqui? Está dizendo que a pessoa que justificar o perverso ou condenar o justo, tanto um quanto o outro, abominável é ao Senhor. Gente, eu quero que vocês entendam isto. A velha aliança está dizendo aqui para nós que aquele que justificar o perverso, aquele que falar que o perverso é justo, é abominável a Deus. E aquele que condenar o justo é abominável a Deus. Será que é certo a gente absolver o perverso? Será que é certo condenar o justo? Realmente não é certo. Quem fizer isto é abominável ao Senhor. Mas foi exatamente isto que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo justificou o perverso. E eu sou um deles. Talvez, meu querido ouvinte, também seja um deles. Jesus justificou o perverso. Agora vamos Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca
e todo o mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justifica por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de modo nenhum. Antes confirmamos a lei. Paulo diz que ele confirma a lei, porque a lei foi colocada para realçar o nosso pecado, para dar sede ao nosso coração, para que quando Jesus Cristo viesse, nós o aceitássemos. E agora, nós vamos ler Romanos 5, capítulo 5 de Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Quem de nós morreria por uma pessoa boa? Muitos mártires morreram por causa de grandes causas. Talvez nós arriscássemos a nossa vida por um filho, por um neto. Mas Jesus Cristo deu a sua vida pelos pecadores, pelos ímpios, pelos inimigos, pelos zombadores.
deu a sua vida por aqueles que o crucificaram. E o versículo 8 de Romanos 5, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Graças a Deus. Voltando a pensar um pouquinho em Provérbios, foi Provérbios 17, 15 que a gente falou? Nós falamos aqui em Provérbios, acho que é 17, 15, não é? Salmos, Provérbios. É isso mesmo? 17, 15. Vocês creem que essa palavra é de Deus? 17, 15. Diz assim: o que justifica o perverso é abominável ao Senhor. Eu li uma parte só, mas vocês estão entendendo? Está certo? O que eu li está certo? O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. E Jesus, como que ele fica aqui? Sabe por que Jesus foi morto? Porque ele se tornou abominável. Porque ele justificou o perverso. E os religiosos da época não entenderam que ele era o redentor dos perversos. Quer ver? Vejam comigo Mateus capítulo 9, de 10 a 13. De 10 a 13. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: ah, glória a Deus. Olha o que Jesus disse. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Glória a Jesus. Ah, eu me lembro quando o nosso querido missionário Geraldo Holmquist, muitos aqui estavam ainda só na previsão de Deus, não tinham nascido. Em 1963, eu desci as águas do batismo. Eu me lembro. Através do ministério do pastor Geraldo Holmquist. Eu me lembro naquele dia, ao lado de um rio, na beira de um rio, várias pessoas descendo as águas. E eu não tinha ainda feito a minha profissão de fé. Estava assistindo às reuniões, algumas, outras eu saía, ia jogar futebol, ia com a consciência me fustigando.
Aí um dia eu fui para esse batismo, eu fui só para ver. Quando terminou de batizar a última pessoa, lá de dentro da água, ele falou: quem sabe tem mais alguém que queira hoje receber a Jesus como Senhor da sua vida, Salvador, receber hoje o perdão dos seus pecados. Se tiver alguém, pode vir aqui que eu batizo agora. E eu fui. Eu caminhei para dentro das águas. E ali fui batizado. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, para a remissão dos meus pecados. Aquele tempo era melhor do que hoje. Hoje eu sei muito mais, mas creio menos. Naquele tempo eu sabia muito menos, mas cria muito mais. E hoje eu quero experimentar aquele momento do primeiro, dos começos. Quero experimentar. E aqui diante de vocês, eu faço a minha confissão de fé. Hoje, eu renovo a minha confissão de fé em Jesus Cristo, como meu único e suficiente Salvador. E me reentrego a Ele, me rendo a Ele, entregando a minha vida a Ele. Não propriamente para ser um pregador, para ser um pastor, para ser um... Não, para ser um crente. Eu quero ser um crente. Eu quero amar a Jesus. Eu entrego a minha vida a Ele hoje, novamente. Renova a minha entrega, renova a minha fé. Porque Ele se tornou maldito por mim. Ele justificou o perverso. Ele justificou o ímpio. E os religiosos o condenaram porque ele estava praticando uma injustiça de justificar o ímpio. Porque estava escrito em Provérbios que o que justifica o ímpio se faz opróbrio. E Jesus se fez opróbrio quando justificou o ímpio. Ele se tornou condenável por causa dos meus pecados. E eu hoje me rendo a Ele novamente, me entrego a Ele novamente e o recebo novamente como meu Salvador, meu Senhor, meu Mestre. Em nome de Jesus, eu peço a todos vocês que façam hoje uma nova entrega de suas vidas a Jesus. Não adianta nós crescermos em tudo quanto é área da vida cristã, fazer 1000 veredas, 1000 hombridades, 1000 mulher única, se a gente não se render novamente a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, na fé simples de uma criança. Esses dias a Natália chegou lá em casa chorando, assim meio choramingando, e falou: vovó. A Neuza: o que é, Natália? Ela fugiu um pouquinho e falou de novo: vovó. A Neuza percebeu logo que tinha alguma coisa. O que é, Natália? Aí ela falou: vovó, eu pequei de novo contra a mamãe. E eu estou sem saber o que eu faço, vovó. Aí a Neuza falou: você quer que eu vá lá na sua mãe com você? Quero. E foram lá. Natália, humildezinha: mamãe, me perdoe. Me perdoe, mamãe. Jesus disse que se nós não nos tornássemos como uma criança desta, de maneira nenhuma entraríamos no reino de Deus. E hoje eu quero, como uma criança, como a Natália fez, voltar e dizer: Senhor, eu me entrego a Ti agora, me perdoe, lava os meus pecados, me purifica, Senhor, de toda iniquidade. Pastor também tem iniquidade, superintendente também tem iniquidade,
Mas o Senhor justifica esse iníquo. O Senhor justifica esse ímpio. O Senhor perdoa esse pecador. Jesus perdoou os fariseus, os publicanos, todos aqueles que o acusavam. Jesus perdoou a todos eles. E hoje eu quero renovar. Renovo agora a minha entrega a Jesus Cristo. E se você deseja também rededicar a sua vida, renovar a sua aliança com Jesus, renovar a sua fé simples com Jesus, eu te convido a fazer isso também. E se você deseja, hoje, como uma criança, se render aos pés de Jesus, se você deseja, por favor, o sinal que eu peço, já vi pessoas levantando a mão, mas o sinal que eu peço agora para todos nós, é que todos aqueles que quiserem rededicar sua vida a Jesus, como da primeira vez, não anula a primeira não, mas como da primeira vez, aqueles que querem agora renovar a sua fé simples, a sua devoção a Jesus, todos aqueles que querem, por favor, fiquem de pé, em nome de Jesus, e façam um gesto com a sua cabeça, de humildade, um gesto de humildade agora, diante do Senhor, baixando a sua cabeça, e faça a sua oração. Senhor Jesus, obrigado por teres aceitado a se tornar um opróbrio em nosso lugar. Senhor Jesus, eu me rendo a Ti novamente nessa noite e me entrego, faço a minha confissão de fé e o recebo mais uma vez como meu Senhor e meu Salvador, aquele que perdoou todos os meus pecados. E recebo a eterna salvação, preparada desde a eternidade para todo aquele que crê. E assim eu faço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Deus abençoe. Vamos passar aqui a palavra para o pastor Gilmar. Vamos ficar um pouquinho de pé, com essa mesma atitude de nos rendermos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador.